Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Bom, essa semana eu quero analisar o filme O Poço, um filme espanhol que está disponível na Netflix e que vem chamando muita atenção de um público grande. Esse filme tem uma narrativa muito singular e é cheio de metáforas e simbologias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje e aquele final que todo mundo está fazendo várias teorias. Bora saber mais? E antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro aqui que aí eu vou falar muito sobre o filme, então vai ter muito spoiler. Então se você não assistiu, corre lá, assiste o filme, depois volta pra assistir o vídeo inteiro. Ou se você não liga, continua aí. Vamos lá. O Poço é de 2019, ele passou por vários festivais de cinema, ele foi bem aclamado nesses festivais. E ele é o primeiro longa-metragem do diretor Garder Castelo Urrutia. Bom, o filme vem chamando a atenção por várias questões, mas eu acho que a principal é exatamente o cenário que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus. Ainda mais vendo essas notícias nos jornais das pessoas indo desesperadamente para o mercado, fazendo compras exageradas e não deixando para outras pessoas. E esse filme ele fala bastante sobre comportamento social. E é bem legal que na Netflix aqui do Brasil, o Poço esteve entre os top 10 dos filmes mais assistidos, e é bem interessante porque é um filme de cinema mais alternativo, mas que vem chamando muita atenção, mas eu acredito que é exatamente porque a gente está passando por esse momento e que o filme acaba encaixando demais, né? Bom, o enredo do filme é que o Poço é uma prisão vertical, em que cada andar é uma cela. Cada cela é ocupada por duas pessoas que se alimentam apenas de uma plataforma que aparece uma vez por dia. Dessa plataforma tem um banquete luxuoso de comida que sai do topo e que vai esvaziando a cada novo andar. E a gente vai acompanhando a história do Goran, que entrou na prisão por conta própria. O personagem é interpretado pelo ator Ivan Massangué, que tá arrasando no papel, ele tá brilhante. Eu gostei muito da interpretação dele, eu acho que foi essencial para o filme ser esse sucesso que ele é. E na prisão, ele vai percebendo algumas questões. Por exemplo, lá não tem luz solar, ele não vai poder sair para se exercitar. O personagem começa no nível 48, que já é um nível em que só tem muito resto de comida. E que a cada 30 dias essa dupla muda de nível. Ou seja, quem tá no nível 3 pode ir pro 200, quem tá no nível 200 pode ir pro 3, e assim vai. E eu acho bem interessante como o longa já começa com uma frase muito significativa, que é mais ou menos assim: existem 3 tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. Que é uma frase que se encaixa muito com a questão de racionalidade e egoísmo humano. E o Poço aborda exatamente essa questão. Quem tá lá em cima e tá comendo aquele banquete, ele não tá se importando com quem tá lá embaixo, não existe empatia. E é bem interessante ver esse primeiro longa-metragem do Garder e como que é a sua visão sobre o contexto social, né? E é legal ver como ele passa essa mensagem. Ele usa o suspense e o horror. Muito horror psicológico e horror gore, que é bastante sangue, violência. É um ponto interessante do filme porque é o momento que a gente mais sente repulsa, né? Quando tem essa violência. Ou quando as pessoas comem os restos da comida ou pisam na comida. E o próprio diretor falou que ele gosta do tipo de gênero de terror porque com ele, além do entretenimento, você consegue transmitir uma mensagem muito mais direta. O Poço cria uma narrativa de sistemas políticos, principalmente capitalista. E outra metáfora interessante que fala no filme é sobre o Dom Quixote. O personagem leva o livro do Dom Quixote para a prisão e ele fica lendo lá à noite, tentando terminar o livro. E é bem interessante que o próprio ator parece o Dom Quixote. Ele é magro, ele tem aquele cavanhaque, ele é um personagem muito idealista. E o primeiro companheiro dele de cela, que até questiona o que ele trouxe, né? Porque cada pessoa pode trazer alguma coisa. E ele trouxe um livro do Quixote e tal. Ele parece o Sancho Panza. E ele é um personagem bem realista, ele joga real. Tipo, ninguém aqui é amigo, querido. Acorda. Ninguém vai guardar comida pra você. Ninguém vai respeitar. Se cuspirem de lá, você gospe pro outro de baixo. Então ele é um personagem que quer puxar o Goran pra realidade do que é a prisão.
Que é exatamente o que o Sancho Panza faz com o Don Quixote, né? Em toda a história, tipo, acorda, querido, você tá em que mundo? Então eu acho que foi meio proposital a aparência dos personagens e com o contexto do Don Quixote. Então eu acho que realmente foi uma jogada aí. O próprio diretor falou que o filme, ele não é só direcionado ao sistema capitalista, ele também é sobre o socialismo e como eles tentam fazer funcionar, mas aí vai piorando a situação. Ele questiona todos os tipos de sistema que a gente tem hoje e as suas falhas. E bom, agora eu vou falar sobre o final do filme, que é uma coisa que tá tendo uma discussão na internet. Alguns amigos me pediram pra fazer esse vídeo pra falar sobre o final, porque eles queriam ver meu ponto de vista. Então eu vou falar um pouquinho do que eu achei enquanto eu assistia. E também dando uma pesquisada na internet pra dar uma interpretação maior e ver se mais pessoas pensaram como eu. E bom, antes de falar exatamente sobre o final, só para ter um contexto do que acontece, o Gorek e o Baharat, que é o outro companheiro de cela dele, resolveram ir em todos os níveis para todo mundo comer um pouquinho em pouquinho. E lógico que isso foi saindo um pouco do controle. Eles tiveram que matar várias pessoas que não respeitaram eles, de dividir cada um prato de comida. E além de fracionar a comida em todos os níveis, eles querem mandar uma sobremesa, uma panacota, lá pro topo, para provar para quem tá lá em cima que eles podem ser racionais, que eles querem mandar uma mensagem que, tipo, a gente pode sim fracionar e todo mundo comer, vocês não vão manipular a gente e tal. E é claro, é uma missão muito difícil e que eles percebem que o poço é muito mais fundo do que eles imaginavam. Eles imaginavam que ia até uns 200, mas ia até o 333. E é lá, quando eles chegam no último nível, que eles encontram uma criança. Essa criança que durante o filme é falado sobre ela, porque tem uma mulher que vai passando por vários níveis, ela vai descendo junto com a plataforma e ela acaba atacando várias pessoas que tentam mexer nela ou tentam comer ela, né, porque é praticado muito canibalismo por lá, porque chega em um nível que não tem mais comida e as pessoas partem pro canibalismo, né. E o Gorek fica questionando o que ela tá fazendo, por que ela tá aqui e tal, e as pessoas falam que ela tá procurando a filha dela. E também durante o filme falam que essa mulher era meio louca, que ela entrou lá falando que era uma atriz e que não tinha filhos. E ela enlouqueceu e falou que a filha dela estava na prisão e que ela precisava encontrar a criança. E quando eles acham a criança no último nível, eles decidem dar a panacota para a menina, porque ela deve estar com fome e tal. E aí eles dão a panacota e resolvem colocar a menina na plataforma e mandar lá pra cima como uma mensagem. Mas aí que tá. Pra mim, aquela criança é a representação de esperança. Normalmente as crianças são vistas como esperança do mundo, né? O futuro da nação. Então eu acho que é isso que é a metáfora do filme. Você manda uma criança com uma forma de esperança de quem tá lá no poço, provar que eles são racionais. E eu acredito que a criança não existe. Ela é da imaginação do Gorek. Porque ele já teve essas ilusões durante todo o filme com os companheiros que estavam com ele na cela, que morreram e que aparecem para ele durante o filme, conversando com ele. Eu acho que a criança também é uma ilusão. Porque assim, vamos analisar algumas questões. A criança parece tá super bem, ela não tá muito suja, ela parece bem alimentada. Então mesmo que a mãe tivesse achado ela e cuidado dela de alguma forma, não tem como a criança estar daquele jeito, né? E outra coisa muito interessante que eu fiquei analisando durante o filme é uma cena que aparece lá por meio, em que o chefe de cozinha pega a mesma sobremesa, né, a panacota, e começa a reclamar com os funcionários. Ele fica questionando que tem um cabelo nessa sobremesa e fica vendo de quem que é o cabelo e tal. E eu acredito que essa é a panacota que mandam no final do filme. Ela chegou lá no nível 0 e o chefe pegou ela, mas não entendeu a mensagem. E ele entendeu que voltou porque ninguém quis comer uma sobremesa com cabelo. E não como uma prova de que as pessoas podem ser empáticas e dividir o alimento. E eu acredito que é exatamente essa mensagem que o filme quer mostrar. Porque não importa a mensagem que você quer transmitir para aquela pessoa, o seu esforço, a pessoa só vai ver o que ela quer ver. Ou seja, o chefe só viu o cabelo que estava na sobremesa que voltou, que já acontece muito nos restaurantes, né? Para ele foi isso. Foi uma reclamação
do pessoal, entendeu? Então eu acho que é isso que o filme passa, tipo, esse tapa na cara, tipo, não importa o seu esforço. Tipo, as pessoas só vão querer se importar com a realidade delas, do que elas acreditam. E o destino do Gore aqui é bem ambíguo, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Na minha percepção, ele morreu. Até porque ele estava muito ferido, né? Ele lutou com todos os níveis e chegou lá no final. Ou ele fica os 30 dias lá, se ele sobreviver. Mas eu acredito que ele tenha realmente morrido e indo embora com o companheiro dele lá de cela, que aparece no começo do filme. E a ideia do cineasta é realmente deixar essa discussão aberta para as pessoas tirarem a sua própria interpretação do filme. E eu acho que O Poço é um filme muito bom exatamente por isso. Ele deixa o final aberto. Ele deixa esse final para as pessoas entenderem o que elas querem entender. E é legal porque está sendo bem efetivo, né? As pessoas estão discutindo bastante o que aconteceu, qual é o contexto social de tudo isso. Então eu acho que a ideia que ele queria passar com O Poço deu certo, né? Então O Poço é uma experiência, seja visual, social, é uma experiência que abre debate e reflexão do que é o ser humano, de como agimos e como estamos agindo, principalmente nesse momento. Eu acho que é um momento que realmente a gente reflete o que o ser humano é capaz e que a gente está vendo o que o ser humano é capaz em meio à pandemia, por exemplo. E agora eu vou dar algumas dicas de filmes parecidos com O Poço. São 5 filmes que ou têm uma questão mais social, ou tem um gênero parecido. São filmes para quem curtiu O Poço e tá procurando por filmes com essa atmosfera, sabe? Então vamos lá. Bom, o primeiro filme que eu vou falar é O Cubo. É um filme dos anos 90 e que eu lembro de ver muito na locadora. É um filme muito velho, gente. Eu lembro de ver a capa do Cubo. E eu sempre achei bem louca, assim. E o filme é bem parecido com a dinâmica do O Poço. No filme, é um grupo de pessoas totalmente diferentes. São presas num labirinto de cubo de alta tecnologia. E eles não têm comida, nem água. Eles precisam encontrar um meio de sair do local. Mas no cubo existem várias armadilhas letais, o que lembra a ideia do Poço. Esse filme eu não consigo encontrar em streaming, né? Ele é bem antigo, mas deve achar fácil, assim, procurando na internet. Outro filme que eu acho que tem várias questões parecidas com o Poço, seja com violência ou questões políticas, é Uma Noite de Crime. Esse filme, pra quem não conhece, fala uma lei que os Estados Unidos coloca depois de perceber que tava com muita violência no país e que as prisões estavam muito cheias. Aí o que eles resolveram fazer? Vamos fazer uma noite que elas podem fazer o crime que elas quiserem. Pode matar quem quiser, não vai ter julgamento, ninguém vai ser preso. Assim, nos outros dias do ano, não vai ter crime. Olha que ideia maravilhosa, né? Então é mais ou menos isso que acontece no filme. Eu gosto muito do primeiro filme da saga, mas o terceiro também é muito bom, que é O Ano da Eleição. Eu acho que também se encaixa bastante no contexto do Poço, porque fala de uma coisa mais política e também mostra como as elites se comportam durante esse dia. O Uma Noite de Crime eu sei que tem no streaming da Telecine e o terceiro filme tem no Look. Outro filme é O Expresso do Amanhã, um filme do Bong Joon-ho, o diretor do Parasita. Esse filme é bem contexto do Poço, sabe? Fala sobre desigualdade social. Esse filme mostra os únicos sobreviventes de uma fracassada tentativa de conter o aquecimento global e eles são obrigados a viver em um trem separado em vagões, que determina a sua condição social. O filme estava na Netflix, mas saiu do catálogo, eu fui até dar uma olhada, né, pra fazer o vídeo. Então, eu não sei onde você pode achar em streaming pago. Outro filme que eu acho que é legal destacar é Mãe, Mother. É um filme muito visceral, ele realmente tem uma violência, assim, extrema, e eu acho que também passa umas críticas pesadonas, assim, sabe? Ele é cheio de metáforas, o filme todo. E outra questão que eu acho que parece com O Poço é que todo filme de Mother passa na casa, que deixa o filme muito mais claustrofóbico e que combina bastante com o que a gente sente assistindo O Poço. Esse filme conta a história de um casal. A esposa, que é a Jennifer Lawrence, ela fica o dia todo restaurando a casa que passou por um incêndio, e o marido dela, que é interpretado pelo Javier Bardem, ele fica o dia inteiro lá pela casa, procurando inspiração, porque ele é poeta e ele quer voltar a ser um sucesso depois do último livro. Aí as coisas começam a ficar meio estranhas, umas pessoas começam a aparecer na casa deles,
querendo ficar lá por uma noite e tal. Vai acontecendo umas coisas muito bizarras que não tem como explicar, gente, só assistindo. E o último é o Circle, que é um filme também da Netflix. Esse filme, ele mostra um grupo de 50 pessoas estranhas, algumas se conhecem e outras não, e que elas aguardam sua execução. Elas recebem uma difícil tarefa de escolher uma única pessoa entre eles para escapar desse destino. Ou seja, uma pessoa vai sobreviver e todo mundo vai morrer. Então são muitas questões, porque todo mundo quer se salvar e você precisa meio que jogar, né? Tipo, essa pessoa merece morrer? O que é merecer morrer e tal? Então é uma reflexão bem interessante. É uma dinâmica que eu acho parecida com o Poço nessa questão. E esse filme também, tem apenas um ambiente, que é uma sala. O filme todo se passa nisso. Bom, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rápida análise sobre o Poço. Eu acho que é um filme que é muito rico, tem muita coisa pra falar. Eu acho que tá aberto aí pra todo mundo, quem quiser comentar aqui o que achou, o que você analisou sobre esse filme, porque a gente consegue interpretar de várias formas e essa é a beleza de ter um filme com final aberto. Eu adoro finais abertos, porque exatamente são essas questões que a gente começa a discutir, né? Eu acho que isso que enriquece um filme. E bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para ter as notificações de vídeos novos. E eu acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!